Olá, tudo bem? Bem-vindos ao programa de hoje. Queremos fazer um programa especial para você. Bem do nosso jeito, bem simples, mas bem para o seu coração. Estamos vivendo o tempo de Natal, não é? Ruas enfeitadas, casas enfeitadas, pessoas comprando, vendendo, enfeitando a si mesmo, ficando bonito por fora. Mas o mais importante, você sabe, é estar bonito por dentro, é estar feliz, é estar em paz. Mas não é porque é Natal que as pessoas ficam felizes de uma hora para outra. As coisas não mudam assim, por causa de uma data específica no calendário. As coisas mudam aqui dentro, quando aqui dentro acontece algo que tenha significado para a vida. Que o programa de hoje tenha significado para você, para que faça diferença em sua vida, pensar no que é Natal. Escolhi como tema, Quando Jesus Nasceu em Mim. Aí eu entendo que é verdadeiramente Natal. Mas que árvores, bolas, enfeites, cores, brilho, festas, comidas e bebidas, para mim importa dizer para você, para mim importa dizer para sua família, que quando Jesus nasce aqui no coração, quando Jesus entra na tua casa, quando Jesus entra no seu lar, aí nós vamos descobrir o que é Natal. Bem-vindos ao programa de hoje. Eu tenho aqui ao som de uma harpa a alegria de dizer para você, bem-vindos ao consultório de família especial. E hoje eu trouxe histórias especiais para contar para você. E que a paz de Deus reine em seu coração ao ouvir cada uma delas. Vou começar a apresentar a você os meus convidados de hoje. Obedes Damásio. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma honra estar no seu programa. Obrigada. Programa onde Deus tem usado você como instrumento de bênção para levar a mensagem, trazer paz, trazer esperança. Amém. Porque nós temos um Deus que é o Deus da esperança. É verdade. E é sobre esse Deus que nasceu em mim há 11 anos atrás que nós vamos poder falar dos milagres que Ele tem feito, já fez e fará. Muito em cada um de nós. Amém. Obrigado, Obedes. Obedes vem de Natal, Parnamirim, Rio Grande do Norte, para contar parte da sua história. Resumidamente, porque é uma história que dá pra gente fazer aqui muitos programas aprendendo junto do que Deus fez na vida dele. Tenho também a presença da minha amiga Vivian Cisneros, já esteve com a gente outras vezes, mas vem hoje falar de um jeito diferente. Bem-vinda, Vivian. Obrigada, Darleide. É uma alegria para mim. Cada vez que eu venho aqui é um tema diferente. Hoje é muito pessoal, muito importante. Estou feliz também por estar entre esses novos amigos e irmãos. Obrigada pelo convite. Obrigada. E tenho também a presença do Antônio de Souza. Bem-vindo, Antônio. É bom ter você aqui com a gente. Vai ser bom compartilhar com quem esteja em casa nos assistindo um pouco da sua história. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Igual você já falou, dividir um pouco dessa história, né? Mostrar quando Jesus também nasceu em mim, né? O verdadeiro significado Natal, quando Jesus ressurgiu e fez brotar um novo homem. Um homem que quer só o bem do próximo, da família. Então não poderia estar num programa melhor como o consultório de família, né? Ok. E tenho ainda a presença do músico, do arpista Josenildo Melo, que toca uma música agora para você se deleitar.
Lindo, lindo. Josenildo Melo, mora aqui em São Paulo, mas veio de Natal. Eu o conheci em Natal, saio de São Paulo, vou conhecê-lo em Natal e fiz esse convite de tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada, Josenildo. Viajou de carro 3 dias atravessando o Brasil, trazendo essa harpa linda. São 2 harpas com que ele viaja, cantando, louvando. A esposa dele canta, louvando com esse instrumento tão lindo de ouvir. Deus te abençoe, viu? Vamos aqui continuar a nossa história, que começou quando vocês fizeram a abertura dizendo de novo homem, de experiência, de nova vida. Vou conversar com você, Antônio, para saber quem era Antônio antes de Jesus nascer em seu coração. Como você diz hoje, Jesus nasceu em mim. Como foi o antes, depois falamos do encontro com Jesus, e como está a sua vida hoje? Por onde você andou? O antes é algo assim, um passado triste e doloroso, no qual não tinha o amor de Deus ainda na família, né? Então já nasceu uma criança totalmente revoltosa, no qual se envolveu com, ainda criança, com bebidas, drogas, a ponto de sofrer overdoses quando criança ainda. Quando criança, Antônio? Como assim? Que idade? Dá uma ideia. 14 anos de idade, eu já tinha sobrevivido a 2 overdoses de cocaína. Meu Deus. Então, ainda uma criança. No qual isso tudo levou eu a se envolver a fundo no mundo da marginalidade, de crimes, no qual acarretou em eu ter que ficar 8 anos retido dentro dos presídios do estado de São Paulo, qual passei por vários presídios. E segundo as autoridades, né? A minha pena chegaria a 380 anos. Uau! Um mocinho, né? Com mais de 300 anos. Então andou por caminhos difíceis. Fez o que talvez nem seja necessário a gente contar aqui no programa de hoje. E aí você fica 8 anos num presídio. Em que momento você encontra com Jesus? Você ainda estava dentro do presídio? Você sai dele? Como foi essa caminhada? Dentro do presídio eu comecei a querer ter essa mudança. Através de uma visita da minha família, o meu irmão me presenteou com uma Bíblia. E essa Bíblia fez a diferença em minha vida. Ele falou para mim que não sabia como ou quando, mas um dia ele ia fazer a diferença. E dentro desse presídio, eu li essa Bíblia todinha, dentro do presídio, mas eu também não tive muito interesse. E deixei ela de canto de novo. E no momento que eu lia essa Bíblia, eu me encontrava dentro do maior presídio da América Latina, que era o Carandiru. Estava no pavilhão 9. E eu li essa Bíblia e depois eu deixei ela de canto. Só que depois eu fui transferido para um presídio de segurança máxima. E essa Bíblia me acompanhou. E lá foi onde eu tive a vontade de um dia abrir essa Bíblia de novo e querer saber o que ela tinha para a minha vida. Porque minha mãe falava que a solução para os meus problemas se encontrava dentro da Bíblia. Só que eu não aceitava. Sua mãe era religiosa? Minha mãe, adventista do 7º dia. E você o pai... nunca antes tinha frequentado a igreja junto com sua mãe? Você logo cedo entrou na marginalidade e não frequentou a igreja? Não frequentei a igreja. Aos 12 anos de idade eu entrei no mundo do crime, criança. E não frequentei a igreja. Às vezes eu ia quando já estava bem adolescente, 17 anos, que era para fazer a vontade da mãe, mas não era para fazer a vontade de Deus. De tanto ela insistia, eu ia com ela lá, mas já querendo voltar para trás. E esse meu irmão, igual eu falei que esse meu irmão que me presenteou essa Bíblia, era um menino assim que eu perseguia muito ele. Como assim perseguia? Eu ficava zombando dele, eu não gostava de crente, eu achava que aquilo era bobeira. Porque ele já era cristão? Já, então eu via ele chegar com a roupa dos desbravadores, eu zombava dele, falava coisas que não precisa de falar. Mas foi um menino que nunca desistiu de mim. Ele fez a diferença na minha vida também. O meu irmão Ronaldo.
Sou de 5 irmãos homens e 2 mulheres. Então só eu que fui para este mundo. E essa Bíblia que ele me presenteou deu um resultado muito grande em minha vida. E quando eu me encontrava no presídio de segurança máxima, o presidente Venceslau, eu comecei a sentir a necessidade de ler essa Bíblia de novo. E eu me ajoelhei numa cela sozinho, que o regime que eu me encontrava era castigo. E eu falei para Deus que a minha mãe falou que a solução se encontrava dentro daquela Bíblia. E que se realmente a solução estava dentro daquela Bíblia, que ele mostrasse para mim. Que eu ia ler essa Bíblia todinha de novo, mas eu ia querer entender, porque da primeira vez eu não tinha conseguido entender nada. Mas que ele ajudasse eu a entender. E que eu passasse a ler essa Bíblia, ele me desse um discernimento para me distinguir as coisas. Então eu comecei a ler essa Bíblia de novo, bem devagarzinho. E durante 1 ano e 7 meses, eu passei a ler ela. E eu comecei a entender. Então eu já volto aí com você para saber o que essa mudança, esse entendimento provoca a partir de então. E aí eu vou linkar a tua história aqui com o Obedes. Obedes é um empresário hoje, mas nem sempre foi assim. Quando eu conheci o Obedes, ele me falou um pouquinho da história, dizendo assim, resumidamente, ele disse: Darleide, eu fui usuário de drogas num período em que o meu filho era bem pequeno e ele ficava comigo enquanto usava drogas, inclusive na rua. E eu fiquei assim, como assim? Uma criança, 1 ano, 2 anos? Obedes, fala um pouquinho desse período da tua história. Inverte-se só os personagens, mas a história da droga é uma história dura, difícil. É uma realidade onde só traz angústia, decepção, perdas. Você passa a inverter os valores, os princípios. Você deixa de dar a paz, o amor que seus filhos e uma família merecem ter, porque o seu valor e a sua maior riqueza passa a ser ela. Foi isso que aconteceu com você? Na verdade, vindo de classe média alta, mas tendo um pai humilde, alfaiate, minha mãe doméstica, numa família de 10 irmãos, todos estabilizados, eu também. Eu conheci a cocaína aos 22 anos de idade. Então, conheci inserido num contexto de micaretas que nós temos muito forte, né? São festas carnavalescas, carnavalescas, né, de rua. Na época de dezembro, e é uma das maiores que ainda existe, né? Várias acabaram. Então, deste contexto de fama, holofotes, né? Mulheres bonitas, enfim. E ela só me levou à destruição, a destruir um lar, a destruir um casamento, uma instituição, porque a droga não tem nada de bom a dar a ninguém. Ela só traz dor, sofrimento. Antes você trabalhava, tinha uma vida normal, tinha uma vida dia a dia. estabilizada, uma vida de uma pessoa de classe média alta, os filhos em escolas, um padrão de vida bom. Mas ela começou a destruir tudo isso. Eu já não conseguia trabalhar, eu já não conseguia ser o pai que eu era, o esposo que eu era, porque as drogas, ela acarreta uma série de valores destrutivos, né? Aí vem o adultério, vem a prostituição, e eu cheguei a ter 3 inícios de overdose. Então, uma vez cheguei depois de uma micareta no domingo, no hospital, onde eu não escutava, eu só escutava e não via nada, carregado por 2 amigos, diretores do bloco, e fui direto para a urgência tomar soro, glicose, e ali eu entendi hoje que Deus tinha um propósito na minha vida. Porque você vai buscar na droga uma felicidade onde você não encontra, nada lhe preenche. Porque a verdadeira felicidade de um homem, ele só vai encontrar quando ele tiver um encontro com Jesus. Mas você era um daqueles homens que não queria ter encontro nenhum com Jesus. Você, inclusive, rechaçava essa ideia e nunca se imaginou frequentando uma igreja, lendo uma Bíblia ou dizendo o que você está dizendo hoje. Como é que foi esse encontro? Segura aí, porque já tem a história daquele rapaz, do Antônio, que começa dentro de um presídio. Ele passou pelo Carandiru, pavilhão 9, aquele famoso pavilhão 9. Você estava ali naquele período da destruição, das mortes, daquela violência toda? Já tinha passado por lá? Quando destruiu ele, em 2001, eu fui transferido porque começou a esvaziar o presídio para ser destruído.
e tinha sido sequência de uma mega rebelião. Então, E você estava por ali naquele estava período? ali no pavilhão 9. Entendi. E aí tem uma outra história linkada com, como você bem disse, inverte o nome, o personagem, mas é a mesma história. E aí eu tenho uma moça aqui, a Vívia, que tem uma história de encontro de verdade com Jesus, mas de um jeito diferente destes dois homens. Quando eles não tinham nenhum contato com Jesus, quando eles não tinham nenhum interesse pelo Evangelho. Agora eu quero ouvir de uma mulher que é uma terapeuta de família, é teóloga também, é esposa de pastor, é mãe, e é uma família pastoral linda, é a minha família pastoral, ela é minha pastora, como eu digo, mas ela tem uma experiência de dizer pra gente, eu sou de um lar cristão, mas para me encontrar com Jesus eu precisei de um pouco mais. Vivian. É verdade. Isso é muito interessante, né? Quando nós ouvimos histórias de pessoas que não pertenciam ou que não frequentavam, né, a uma igreja, nós temos que prestar muita atenção com aqueles que estão na igreja. Exato. Né? Os adolescentes, os jovens. E eu cresci na igreja, né? Minha mãe frequentava uma comunidade cristã e ali estávamos felizes e saltitantes, né? Mas chega um momento em que você começa a ter várias perguntas, você vai buscando respostas. E isso é muito bom para você que está ouvindo. De repente você tem filhos que são adolescentes e jovens, e você pensa que por ele estar ali, ele sempre vai ficar ali. E que bom seria se isso realmente acontecesse. E isso é muito bom quando acontece. Mas faz um bate-papo com os seus filhos em casa. E se de repente você está me vendo e é um jovem que pode estar em alguma crise dessa religiosa, uma crise existencial, então eu vou te contar. Eu estava na minha adolescência e aí um dia minha irmã falou: tem um concurso de beleza. Falei: brincou. Não, manda uma foto. E a gente, de brincadeira, eu mandei a foto, né? Mas eu ia à academia, assim, eu fazia jazz, era bailarina, então... Mas aos sábados eu estava na igreja. Eu sei que o primeiro passo é você deixar de estudar a palavra de Deus e fazer orações, de falar com Ele. E para mim aquilo era muito comum, porque eu chegava na igreja, ninguém vai perguntar como é que você está na sua vida espiritual para adolescente e jovem. As pessoas veem os jovens e os adolescentes ali, dão um tapinha nas costas, falam feliz sábado e tudo bem. E eu me lembro que o meu pai cuidava era tesoureiro da igreja. E eu já estava chegando, eu já nem ia mais na escola sabatina, que é um momento muito, muito bonito, né, que a igreja adventista tem. Você estuda um tema, o mundo inteiro estuda este tema, e no dia de sábado nós vamos conversar sobre esse tema. Mas eu não estudava essa lição, então eu já chegava atrasada e com o tempo eu já nem chegava na escola sabatina e chegava na hora do culto. Então, no momento do culto, você tem a oportunidade de devolver para Deus as suas bênçãos materiais. Então, você pode devolver os dízimos que são dele, as ofertas que são dele também. E eu já chegava atrasada para esse momento. Também. Também. Então, eu me lembro... Onde você andava, Vicky? Em casa, dormindo. Dormindo. E a foto? E a foto? Concurso? Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, deixa eu te contar que eu ia cantando a música da oferta pelo corredor e meu pai lá no escritóriozinho dele, eu ia lá levando a minha oferta, que eu não tinha levado, né? Eu sei que eu fui convocada, fui escolhida por causa dessa foto. E aí eu fui participar de um concurso que fizeram do Brasil e estava eu ali. Falei, uau, estou agora... Concurso de beleza. De beleza. Seria então para ser uma modelo Era fotográfica. modelo e manequim. Manequim também. E fui para esse concurso e fizeram uma outra seleção. Eu passei novamente, aí comecei a fazer desfiles. E os meus pais, eles me amam tanto que eles iam assistir. Meu pai, lindo, fofo, me levava flores. E Jesus onde estava?
Jesus estava assim numa teoria na minha vida, de que ele existia, mas não na minha vida. E eu sei que as coisas foram acontecendo. Fiz alguns programas de televisão, em outras emissoras. Porque na Novo Tempo não foi, Não né, amiga? foi. Não foi na Novo Tempo, mas que bom que eu estou aqui Que agora, bom que tá né? aqui. Mas eu sei que um dia eu comecei a fazer alguns desafios com Deus. Eu assisti uma semana de oração com o pastor Alejandro Bulhon. E eu fiz um desafio a Deus. Eu falei, Senhor, eu não sou de ler, não, mas eu vou pegar um livro e eu vou começar a ler. Se o Senhor tem um plano na minha vida, eu quero que o Senhor fale comigo neste livro. E é um livro de uma escritora, Ellen White. E ela conta sobre a história de Cristo. O nome do livro é O Desejado de Todas as Nações. E nesse livro, Jesus vai se encontrando com várias personalidades. E cada personalidade eu vi alguma característica minha ali. E na leitura deste livro eu comecei a ver realmente que Cristo era real na minha vida. E eu comecei a olhar para o meu passado, quantas vezes Deus havia me livrado da morte. E você aí estava com que idade? Eu já estava com 19 anos. Começou com que idade? Esse período de Há uns modelo? 15 anos. 15, você ficou uns 4, 5 anos longe assim do que realmente Deus havia planejado para você. Sim. Mas eu ia à igreja, olha que interessante. Esse é um aspecto E ninguém interessante. sabia o que estava acontecendo, só os meus pais, né? E os seus pais certamente orando muito por você. Muito. Quantas vezes eu chegava assim de desfile ou programações e eu encontrava minha mãe ajoelhada orando por mim. você. Antônio, sua mãe deve ter orado por você quanto tempo? Alguns anos, né? Ela junto com os Seus intercessores da esperança. Foi 18 anos. 18 anos orando por você. Ela não desistiu, né? Ela junto com alguns irmãos. E ali ela falou assim, nós somos os intercessores da esperança. E ela falou assim, um dia você vai vir para esse caminho. Não sei como, quando. Mas um dia Deus vai fazer um milagre na sua vida. Isso é uma história muito longa que nós estamos abreviando bastante coisa. Ah, mas você volta para contar os detalhes e ainda temos mais um bloco para conversarmos. Ainda temos a seguinte história do Obedes, volta ainda com a Vivian, com o Antônio. Nós vamos para o nosso intervalo, mas ouvindo ainda o Josenildo, com mais uma música linda para encantar também o nosso coração com aquilo que é belo. Música fala bem profundo da nossa alma. Estamos de volta no programa especial de Natal. Bem-vindos. Que Deus seja contigo aí onde você estiver. Talvez reunido com a família, talvez amigos chegando, talvez viajando, talvez esperando alguém chegar, ou talvez sozinho. Sim, tem gente sozinha. Mas dá para ser feliz sozinho também, sabia? Porque a nossa solidão de pessoas, muitas vezes é uma solidão produtiva, dependendo da maneira como eu olhe para esta situação e queira encontrar algo maior aqui dentro de mim. E a proposta do programa de hoje é que você, dentro de você, tenha um encontro real com Jesus. Ele nascendo em você, sendo a sua companhia. Você sem marido, tendo Jesus como marido.
Você sem pai, tendo Jesus como seu pai. Você sem amigos, tendo Jesus como seu melhor amigo. Mesmo que você tenha marido, filhos, amigos e esteja rodeado de pessoas, Jesus ainda é insubstituível. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo onde você estiver. Mais uma música com Josenildo Melo. Lindo. E a gente continua ouvindo histórias, agora se aproximando ainda mais do encontro que essas pessoas que estão aqui tiveram com Jesus. Obedes, andou pelas drogas, cocaína, overdose, tudo que você teve direito de viver enquanto estava na carne, como nós usamos a linguagem bíblica. Mas encontrando Jesus, que homem nasceu? Como foi esse encontro com Jesus? Em 2001, depois de estar dormindo nas ruas, nas marquises de restaurantes, ter destruído todos os bens, né, que a droga levou a eu jogar tudo que tinha fora, eu liguei para meu irmão uma noite querendo dormir com o meu filho, com o João, e não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, e ele me pagou 4 dias em um hotel e disse para mim assim: tem uma clínica onde usa imersões espirituais, que ele, por ser diretor de uma rede de TV grande no Nordeste, e se você for e se recuperar, nós vamos devolver, eu e seus irmãos, tudo que você destruiu. E ali Deus começou a operar o grande milagre na minha vida. Porque eles não deram, mas Deus deu. Porque Deus é fiel, Deus é justo. Chegando nessa clínica com 2 bermudas e 2 camisas, minha mudança literalmente dentro de um saco de um supermercado. E levei uma folha de via de cheque, carteiras de cálcio. E por não poder fumar, eu saí, ainda fiz exigência. Carteira de cigarro, então, você levava? Eu levei. E não, como não podia, ainda saí, passei o portão da chácara, fumei meus 2 últimos cigarros, e aquilo, ao pisar naquela terra, algo diferente aconteceu em mim. Porque ali naquela terra a presença de Jesus era real. Então eu ia aos cultos e aquilo me incomodava, era uma coisa chata para mim. Eu nunca pensei em ser crente, nunca pensei em dizer Pai do Senhor, glória a Deus. Aquilo para mim era caretice. Um empresário, um publicitário, apresentador de televisão que já fui, em cima de trios, agora andando com a Bíblia e escutando Pai do Senhor. Aquilo para mim era tudo de caretice que existia. Mas um dia, com 15 dias, um missionário fazia um apelo na chácara. E naquele dia eu me rendi aos pés de Salvador. E foi a maior riqueza que eu já tive e tenho até hoje. E as coisas começaram a acontecer. Não foram dias fáceis, você passar 9 meses em uma chácara sem visita de esposa, de filhos, de irmãos. Eu sou órfão de pai e mãe. Mas ia para os cultos com roupa emprestada. Tomava banho com sabão, literalmente. Mas quando eu aceitei a Jesus, a minha felicidade passou a ser uma felicidade real. Eu já era alegre por ter uma cama, por ter uma oportunidade de amanhecer sem ter traficante na minha porta. E aquilo já era algo novo para mim, mas que me fazia muito bem. Então eu comecei a querer descobrir e ter as minhas próprias experiências com Jesus. Orar muito, buscar muito.
Crise de abstinência. Me Você teve relacionar crise de muito. abstinência? Tive no início, mas uma palavra fez a diferença na minha vida que está no livro de João, quando diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você que me assiste, nos assiste, eu sei do poder da televisão e da sua audiência. Talvez seja uma mãe aflita, seja um filho, seja um pai sofrendo, buscando resposta nessa noite de Natal. Eu quero dizer para você que um aluno nosso, que hoje nós temos uma chácara onde Deus nos usa para tentar levar esperança a outras famílias, porque quando você trata um drogado, você trata uma instituição. A família, né? A família. Eu quero dizer para você que um jovem escreveu, quando saiu, depois de 9 meses, curado, liberto, uma placa que hoje marca até hoje minha caminhada, quando ele disse assim: as drogas foram as causas das minhas lágrimas, mas Jesus enxugou todas elas. Amém. E Jesus literalmente me transformou num novo homem. Amém. Me transformou num bom pai, num bom irmão, num bom filho, que apesar dos erros eu conheço um Deus de graça, de misericórdia, de poder, que nada que eu faça ou deixe de fazer vai aumentar ou diminuir o amor dele por mim. Amém. E o que tenho de bom é fruto do meu relacionamento com o Senhor. Então a saída da chácara não foi uma saída fácil, porque ali eu estaria inserido Tava no guardado, mundo. né? Na chácara eu estava num quartel, onde droga não entra, onde bebida não entra. Então lá não é desafio. O desafio é a saída. Então um empresário usado por Deus pagou o aluguel. A casa que morava era uma casa tão grande que quando saía do quarto... Já estava na rua? Não, já estava na cozinha, no banheiro e na sala. Né? Tamanho era. Mas, tomando água da torneira, uma geladeira de última geração, uma bolsa sadia térmica, quando tinha gelo doado por alguém, mas Deus nunca deixou faltar. Amém. Nos momentos, muitas vezes, João já morando comigo. João é o seu filho, está de 12 com anos. 12 anos. E assim, muitas vezes, da madrugada, ele acordava para tomar água e eu chorava, porque já tinha tido geladeira, freezes, abastecida de tudo. E ali tomando água da torneira. Você tem quantos filhos? Tenho 4. 4 filhos. Diego, Ellen, Camila e João Eduardo. E hoje eu sou pai e mãe dos meus 3 filhos. Porque a sua esposa não está com você. Não está, mas sirva a um Deus que na hora que ela abriu o coração eu não tenho nem dúvida, porque Ele quer fazer morada. Amém. E digo muito, que Deus nos ama tanto, que a festa nos céus não será a mesma se eu e você não estiver. E que seja qual for o preço que você tenha que passar para estar nessa festa, Ele vai permitir que aconteça, para que a sua cadeira esteja ocupada. Amém. Deus é bom. Vivi, quanta graça, né? Jesus também te encontrou. E quando você deu uma oportunidade, Jesus aproveitou. Fica aqui ouvindo essas histórias, cada uma deles, e tem muita coisa por trás de tudo que eles estão dizendo que não dá para a gente contar aqui num curto espaço de tempo. Daria para fazer um programa só com um deles. Mas a gente traz aqui para mostrar uma diversidade de graça derramada sobre a vida de alguém, sobre a vida de pessoas. E você aí de casa, onde você estiver, eu sei que tem gente dentro do presídio acompanhando o programa. A Novo Tempo é assistida dentro de presídios aqui no Vale do Paraíba, lá no Paraná. Eu mesma já estive em presídios fazendo reportagens e eu sei que eles acompanham. Em Salvador, em outros lugares pelo Brasil afora, a gente não sabe os cantinhos todos por onde passa a mensagem de esperança por meio da Novo Tempo. Ou você, mãe, pai, onde você estiver, creia. Se houve graça para eles, há graça para você, há graça para os seus filhos, há graça. Há como Jesus nascer no seu coração e fazer toda a diferença para que de verdade você compreenda o que significa mesmo Natal. Significa mesmo Jesus ter nascido lá em Belém há tantos anos. Se ele não nascer aqui hoje no meu coração, que significado tem? Se ele não entrar na tua casa, não fizer a diferença porque você não permitiu ou não experimentou? Antônio, e aí você lá no presídio leu a Bíblia, encontrou Jesus. Que muda? Que homem novo é esse? Igual eu estava falando antes, e ali eu comecei a ler essa Bíblia, e quando eu comecei a entender os escritos, e ali quando eu cheguei nos escritos do apóstolo Paulo, eu falei, pera, que homem era esse? Se Deus mudou esse homem, Ele pode mudar eu também. E quando eu mais adiante, eu cheguei nos escritos de Manassés, o que aquele homem fez, eu falei, peraí, para mim tem jeito. Manassés, um rei mau, cruel. Se teve para ele, tinha jeito para você.
Eu falei, peraí, aqui na Bíblia está escrito que o sangue chegou de um extremo ao outro, de pessoas que esse homem matou e mandou matar. Se ele tivesse aqui hoje, eu não chegava nem aos pés desse homem, eu pensei comigo. E eu comecei a ficar curioso e querer mais. E quando eu cheguei em Romanos 8:1, que está escrito, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquilo começou a ser forte. E eu confesso que todo dia antes de eu dormir, eu tinha que ler esse versículo. Porque ele começou a fazer a diferença na minha vida. E igual o irmão falou, eu fico de repente pensando nos jovens, hoje em dia, querendo ir no mundo lá fora. E de repente você, mãe, você, pai, que nos assiste nessa noite de Natal, você acha que você já orou demais por uma situação, o seu filho que foi criado na igreja e hoje está no mundo, você quer ele de volta, você acha que você já orou bastante, você está cansada. Eu confesso para você que o tempo é de Deus, o tempo não é seu. Faça o que Deus quer que você faça pelos seus filhos, que é orar, é buscar constantemente. E a mudança que vai fazer é Jesus. E eu continuei a ler essa Bíblia da Leide. Eu continuei a ler. E eu comecei a sentir uma mudança em mim. E ali eu já não me drogava mais. E eu terminei de ler essa Bíblia um dia, era 6 horas da manhã. Quando foi 6 horas da tarde, eu regressando para dentro de um pavilhão, um dos agentes penitenciários me chamou e perguntou a minha matrícula. Eu falei, ele falou, arruma suas coisas que você vai embora. E eu falei, não tem como eu ir embora. E eu falei, achei que ele estava com brincadeira. E quando ele saiu, hoje eu consigo entender que foi o Espírito Santo de Deus que me visitou naquele momento ali dentro do presídio. Que eu senti algo falar no meu coração. Aquele dia você fez um voto comigo. Você falou que quando terminasse de ler a sua Bíblia, você queria receber uma bênção. E você tinha dúvida que a salvação estava aí dentro. Então você cumpriu a sua parte e eu cumpro a minha. E eu tinha desafiado Deus. Que quando eu terminasse de ler a Bíblia, eu queria receber uma bênção vinda do céu. E ele falou, você cumpriu a sua parte, eu cumpro a minha. E ali eu fiquei ainda meio assustado por não ter intimidade com Deus. Eu tinha intimidade com outras coisas. Mas ali eu senti algo muito forte. E ali eu fui na cela, recolhi alguns pertences. E quando fui para o setor de inclusão assinar ali as papeladas, o outro guarda falou para mim, os seus papéis estão tudo errado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, já era para você ter ido embora 2 meses atrás. E eu confesso que eu fiquei nervoso. Eu gritei. E aquela voz veio de novo falar no meu coração. Falou, você não tinha terminado de ler a sua Bíblia. E eu entendi que foi Deus. E eu sentei. E eu me emocionei na hora. E eu ali regressei para o meu lar. No qual estava a mãe, a esposa que me visitou. O tempo que eu fiquei preso, que me acompanha até hoje, 20 anos eu conheço a mulher de Deus, que nunca apoiou as coisas que eu fiz, que sempre acompanhou a minha mãe na igreja, no qual me deu 3 filhos lindos, a Ruth com 19 anos, o Juan com 14 e a Rúbia com 10. E eu confesso também que eu fui embora, mas eu não queria ir para a igreja. Eu fui visitar a igreja, eu falei com Deus, eu falei para o Senhor que eu queria uma mudança, mas não falei que ia aceitar ser crente. Mas só que num determinado dia, eu saí do presídio em 2005, quando foi em 2006, ia começar uma semana de oração ali na igreja. E ali, a minha esposa, junto com a minha mãe, veio me chamar para ir nessa semana de oração. E eu, com o coração duro, eu falei que não, e as duas saíram com lágrima nos olhos. Só que aquela lágrima dela fez a mudança na minha vida. Que quando elas foram, eu falei para Deus, me dá força nesse momento para honrar essa família que o Senhor confiou em minhas mãos. E não deu muito assim, eu senti aquela necessidade de ir e eu fui. Fui do jeito que eu estava. E eu morava tão longe da igreja que bastava eu dar um pulo de um quintal no outro, eu estava dentro da igreja. Dividia o quintal da minha casa, a igreja. E ali eu fui para aquele culto, assisti. Isso foi num domingo, na segunda eu fui de novo. Na terça eu fui de novo. E nunca mais saiu. Quarta, quinta, mas na quinta foi uma diferença. Ali, no momento de todo mundo orando de joelho, o pastor fez um apelo. O pastor que hoje não está mais no distrito, o pastor Juventino, ele fez ali
um apelo, e ali ele perguntou quem queria aceitar Jesus. E eu vi que a igreja toda virada para mim. Esperando. Mas eu não aceitei. E ali ele ficou na porta cumprimentando os irmãos. E ele falou assim, você me espera. Eu dei logo um jeito de sair o primeiro a sair da igreja. E ele falou, você me espera, eu quero conversar com você. Eu falei, tá, eu te espero. E fiquei no quintal da igreja e olhei para o céu e falei, Senhor Jesus, se o Senhor quer me ver nesse caminho, tem prazer em ver eu nesse caminho, quando esse homem vir falar comigo, que ele fala uma palavra tão forte que vai igual uma flecha e fica dentro do meu coração. Confesso que quando ele veio, ele ficava olhando para mim, ele não falava nada, eu fiquei assustado com ele. E ali ele apontou com autoridade o dedo no meu rosto e falou assim, homem, você já viu 1000 cair ao seu lado, 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, você quer o que da sua vida? Ele falou só isso e foi embora. Não me despediu nem com boa noite. E aquela noite eu não dormi com isso me incomodando, não dormi, vi o dia amanhecer. E no outro dia ajudando o meu pai ali, fazer algumas coisas que ele estava fazendo. E eu não aguentando mais, eu peguei no celular, liguei para minha cunhada na época, namorava com meu irmão, e falei para ela, eu não aguento mais, algo me incomoda, eu vou batizar na igreja. Ela falou, já eu te ligo de novo. Ela ligou para o meu irmão e falou assim, seu irmão, ela me retornou a ligação, falou, seu irmão falou que se você se batizar, ele vai ir com você. E se ele for, eu vou também. E ali, quando foi no domingo, para a honra e glória de Deus, eu, o meu irmão, a minha irmã, minha cunhada e meu sobrinho se batizamos. Amém. Hoje eu tenho motivo de falar que sou muito feliz. Deus seja louvado. Muito. Tenho uma família abençoada. Hoje eu não preciso de se drogar para dormir, não preciso de ter armas do lado da cama, basta eu ajoelhar. Eu tenho um sono tranquilo, porque eu sei no Deus que eu confio. A segurança. Eu sei que tem a família ainda, os irmãos, milhares de pessoas que oram por mim. E o que te sustenta ainda é aquela palavra de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é, Vivian? É verdade. Você também experimentou Jesus assim, te banhando de graça e misericórdia? Quando nós estávamos vindo para cá, eu vim com a minha filha, eu estava ouvindo uma música que eu gosto muito. E é uma música que diz assim, o que seria de mim se Cristo não tivesse me alcançado? E ele alcança as pessoas que estão dentro de uma comunidade cristã ou que estejam fora de uma comunidade cristã. Ele me alcançou ali, teve misericórdia de mim. Quanto tempo Deus não ficou me esperando? E eu ali, eu ajoelhava e cantava com as pessoas, mas aquilo, Cristo não é um hábito. Cristo é uma pessoa. É dia a dia. E Ele, quando traça planos para a nossa vida, a gente tem sonhos. Mas nem sempre os sonhos fazem parte dos planos de Deus. E os meus sonhos eram tão pequenos. Eu sonhava tão pequeno. Nós, como seres humanos, às vezes sonhamos com coisas assim, tão passageiras. Não é? A gente quer fama e quer tanta coisa. Mas ao lado de Cristo, a vida é diferente. Você aprende a ser submisso. E eu aprendi. E tenho aprendido, né? Sim. Isso não é uma coisa fácil. A ser submissa. Nunca me imaginei e eu nunca desejei casar-me com o pastor. Falava, mãe, olha, esse negócio de esposa de pastor não é comigo, não. E acabei indo para o colégio com o objetivo de ser uma missionária, estudar teologia. E ali eu conheci meu marido. Mas eu não imaginava quantas bênçãos Deus traria na minha vida, trilhando os caminhos que Ele estava planejando para mim, né? E eu sei que, às vezes, a gente tem a ideia de que a nossa vida vai ser muito fácil. O retorno para quem está dentro mesmo de uma comunidade, ele é um pouco difícil. E eu digo para você, se você está voltando para os braços de Deus e pertence a algum lugar, não fica olhando muito para os lados, não. Você olha para cima. Nem sempre você vai ter braços abertos, mas nós somos seres humanos e somos falhos, então olhe para cima. Se alguém não acredita que você se converteu e o Antônio usou a palavra muda, né? Na verdade, Deus transforma a gente.
Então, se as pessoas não acreditam, aí é um problema delas. Quem tem que viver e acreditar é você. Olha para cima, segue a tua vida. Deus, ele faz coisas maravilhosas. E a gente passa, depois de ter conhecido esse Jesus precioso, por situações difíceis. Minha família passou, depois de nós termos já encontrado com Cristo, quantas situações dramáticas, uma que quase nos levou à vida. E aí você pensa, Senhor, me explica para que tudo isso? Quais são as lições que eu vou tirar? É lógico que na hora que você está passando por uma tragédia, você não sabe nem a placa do carro, né? Você não sabe assimilar o não consegue. E aí nós somos humanos e a gente tenta brigar com o Senhor, né? Por que eu estou passando por isso? Eu te aceitei, eu não estou mais na vida que o Senhor não quer, eu estou andando direitinho agora. E estou passando isso para quê? Mas no mundo a gente tem aflições. Mas agora falando de Natal, Maria, quando ouviu dos anjos, a Bíblia diz ali no Evangelho de que ela refletiu, de que ela meditou na palavra do anjo. Então medita, hoje você está ouvindo e com certeza você que escuta pela rádio, você que vê pela internet, pela TV, você também tem o seu encontro e você deve estar meditando. Então pensa que momento que Deus nos alcança, a todos. Isso é diário, não é? É um caminhar constante. Muito obrigada por ter vindo compartilhar sua história. Que Deus te abençoe ricamente por dividir um pouquinho só, mas um cantinho especial do teu coração, de onde Jesus entrou, fez a diferença. E você, muito obrigada por ter vindo. Tem um verso que você queira deixar com os nossos amigos de casa neste período de Natal? Agradecer o convite. Mandar uns abraços, se você me permitir, porque são muitos, senão ninguém nem vai se terminar. Para a Missão Nordeste, né, que tem nos apoiado. Para uma irmã muito querida, a irmã Valéria, que tem passado umas lutas por algumas irmãs, Andréa da Missão, mas eu queria deixar que o que fez a diferença na minha vida foi olhar para Jesus e ver que Deus não negou o único filho. Amém. Para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Amém. E a você que está passando por lutas, eu também sei as que eu tenho passado. Você se agarra à promessa. Se Ele não negou o único filho, Ele não nos dará as outras coisas. Ele me deu, tem dado, que você possa se pegar com essa promessa. Se agarre com ela, porque Deus é o melhor caminho. Amém. Obrigado, Bedes. Você tem um verso bíblico, só dá tempo para um verso. Esse verso eu quero deixar para você que está em casa nos assistindo. É de Jesus para você. Se encontra em Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. E só que eu queria falar para você é isso. Que eles prenderam o meu corpo, mas eles não sepultaram a minha alma. Cercaram meus passos, mas não corromperam os meus sonhos. Eles foram até apressados para apontar os meus erros, mas nunca imaginaram que um dia eu teria êxito. Sofri, mas a dor me fez crescer. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada por ter vindo aqui. E você sabe da palavra que está escrita em Isaías, capítulo 9, verso 2. O povo que caminhava em trevas viu a luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Sobre as trevas veio Jesus. Sobre a sua vida está o Senhor. Feliz Natal para você. Que o Senhor te visite poderosamente, com graça. Você viu de um homem que tinha mais de 380 anos de pena para cumprir. Nem teria vida para cumprir. Mas está aqui testemunhando. Uma menina nascida numa igreja, mas se encanta com sonhos de passarela, de fotos, de glamour. Mas o Senhor a resgatou. Um homem que tinha uma família, uma estrutura e perdeu tudo nas drogas, na vida, nas baladas. Mas perdeu-se nesse tempo. Mas nasceu de novo. Porque Natal é verdade. Natal é verdadeiro. Natal é Jesus. A luz que resplandeceu sobre as trevas. Feliz Natal para você.
Shaddai, El Shaddai, Elaiona Adonai, imutável Deus de paz, o seu nome tem poder. El Shaddai, El Shaddai, Elaiona Adonai, o seu nome exaltai, El Shaddai. Deus de amor e compaixão, Deus de paz e salvação, de seus filhos se lembrou e do Egito os libertou. Terra seca fez espumar pela força de sua mão. Seu guia foi trazendo a salvação. El Shaddai, El Shaddai, Elaiona Adonai, imutável Deus de paz,